O primeiro capítulo do livro Uma Arte Conceitual se chama Como Anexar a Realidade. Trata da ligação da arte com o mundo e com o cotidiano, ao invés do mote modernista arte pela arte. O texto começa por citar exemplos de arte contextual, happenings, performances de rua, intervenções urbanas, criações participativas e criações in situ. Essas diferentes linguagens se relacionam com essa definição de arte por trabalharem com e a partir da realidade. Essa é a principal característica da arte contextual, sua relação com o real. O mundo é encarado como matéria viva a ser trabalhada. A ligação entre a obra e o contexto se dá de maneira direta, sem a mediação da representação. A arte contextual pode apresentar várias formas, mas que em comum dividem sua construção com a realidade. Possui uma lógica de implicação da obra de arte diretamente conectada com os sujeitos e a história imediata. Sob o capítulo contexto, ele envolve que esse contexto, realidade, é atual e relativo. O contexto designa um conjunto de circunstâncias no qual se insere uma realização. Circunstâncias que estão elas mesmas em situações de interação. Uma arte contextual agrupa criações que se ancoram nas circunstâncias e se mostram desejosas de tecer com a realidade. Envolve criar com o mundo. O artista quer fazer mais do que representar. Eu trago a citação de Paul Ordine. A arte se encarna, enriquecida no contato com o mundo tal e como é, nutrido, para o bem ou para o mal, das circunstâncias que fazem, desfazem, fazem palpável ou menos palpável a história. Daniel Biren, que trabalha com arte in situ, diz: peço que prestem muita atenção ao contexto, a todos os contextos, o que permitem, o que rechaçam, o que escondem, o que revelam. Ele fala que o artista deve afirmar um posicionamento decidido. Esse tipo de arte apresenta o mundo como ele está, muitas vezes com caráter crítico e político. Essa forma de fazer arte é herdeira do realismo de Courbet, que escreveu, em 1861, o núcleo do realismo é a negação do ideal. O realismo lidava com os temas do cotidiano, da banalidade e da condição humana, mas permaneceu apenas no campo da representação. A arte tradicional é feita para ser apreciada pelo olhar, dentro de um museu ou galeria, numa ordem determinada pela curadoria. Os artistas que pensam o contexto inventam outras formas de apresentação do seu trabalho que não apenas essa, ocupando os mais diversos espaços e meios de comunicação. São citadas no livro as obras Spiral Jetting, de Robert Smithson, uma intervenção na paisagem a céu aberto, e La Boîte en valise, de Marcel Duchamp, em que o artista realiza uma exposição dentro de uma mala. Ao buscar novas formas de apresentação, as obras contextuais envolvem outras vias sensoriais que não apenas a visão, como os bichos de Lydia Clark, feitos para serem manuseados. Essas outras formas de apresentar os trabalhos questionam o poder dos museus de decidir o que pode e o que não pode ser visto, bem como sua autoridade de ditar discursos normalizadores sobre arte e história. Se afastando dos universos estreitos do museu, a arte circunstancial quer terminar com as divisões entre a criação e a percepção da obra. Gustav Metzger, que trabalha com intervenções urbanas, acredita que o artista se transforma em ator, implicado na realidade que age, de maneira ativista e crítica. Com John Latham, fala de uma personalidade incidente, na qual o artista que vigia os feitos e escuta os ruídos para promover ações sobre a realidade. William Morris lembra que toda a arte está influenciada pelas condições de trabalho da humanidade. No subcapítulo Transbordar a arte feita para a visão, o autor chama atenção para o privilégio dado à visão presente na arte. Trazendo Herbert Glasser, o autor nos lembra que exposições também possuem status políticos. E a partir daí o autor reforça que na área contextual da arte a exposição deve se apoderar da rua. Nessa perspectiva, penso que o artista brasileiro Paulo Nazaré
é um exemplo dessa arte contextual. A informação a seguir foi retirada da página da Bienal de São Paulo no Instagram. O artista Paulo Nazaré é descendente dos povos Krenak, de italianos e negros, e tinha saído do Morro do Palmital, Minas Gerais, onde vivia e mantinha uma banquinha para vender seus trabalhos. Instalou uma Kombi verde carregada por uma tonelada de bananas em uma feira de arte nos Estados Unidos. Diz o artista aqui: eu vendia a banana e a minha cara. Aí ele disse que falava: tem duas coisas muito baratas na feira. A banana, a $10, e a minha foto, que vendia a $1. E estavam mais baratos que o café da feira, que nem era arte, estava sendo vendido a $15. Sua instalação se chamava Mercado de Artes, Mercado de Bananas. A obra de Paulo Nazaré tem o deslocamento, a comunicação e a circulação como principais recursos de desenvolvimento de linguagem. Também lembrando de obras que envolvem outros sentidos, além da visão, como a It Art, de Daniel Spoerri. Atentar contra a política tradicional da visão instaurada no sistema de arte, sem surpresa, é também para o artista explorar outras vias sensoriais, prelúdio de uma investigação inédita do sensível. O subcapítulo Igual e de Outra Maneira traz que os artistas contextuais preferem o contato com as pessoas, tendo uma concepção micropolítica da sociedade. Um corpo na presença de outros corpos, sempre desejando relações diretas. A posição reivindicada pelos artistas contextuais repousa sobre uma rejeição parcial da sociedade, como ela é, e por perceber seus problemas, desejando uma reforma social na qual a arte pode ser um dos vetores. Os artistas produziriam um texto que tanto adere quanto critica o contexto. Nas palavras do autor, o artista não reescreve o texto social, corrige algumas frases por aqui e por aí. É preciso fazer que a arte fale a mesma língua do cidadão comum, mas que também fale de outra maneira, ao se pôr de maneira crítica. No subcapítulo Fórmulas de Agora, Ardenne afirma que artistas não impõem formas, mas atuam com um contexto. No subcapítulo Fórmulas de Agora, Ardenne afirma que artistas contextuais não impõem formas, mas atuam com um contexto. A forma deixa de ser aquela que busca ou produz efeitos plásticos para uma forma que abraça os acontecimentos para dar conta deles, colocar em perspectiva ou fazer um exame crítico. Os artistas são agora as pessoas implicadas e em deslocamento, se projetam para o mundo para interagir e criar com ele.